pessoal, aqui é Frank de Paulo Franquides e hoje o bate-papo legal TPFest é com o Espaço Jurídico e hoje a entrevistada é a advogada Bruna Zupo, ela é de Nova Mutum, Mato Grosso e o tema é o seguinte da entrevista de hoje, é o acidente de trabalho e doença ocupacional. Para começar o bate-papo legal, perguntamos qual é o prazo que a pessoa que sofreu um acidente de trabalho deve solicitar seu direito? Então, não existe exatamente um prazo fixo para solicitar o direito como auxílio-acidente frente ao INSS. Já quando a gente fala do prazo para se entrar com uma ação judicial na Justiça do Trabalho, esse prazo é de 2 anos a contar da rescisão deste empregado que sofreu o acidente. No caso, se o trabalhador tiver uma enfermidade causada, o que ele deve fazer? Nesse caso, a primeira coisa que o trabalhador deve fazer é informar a empresa que continua, né, com essa dificuldade. Se acaso a empresa não tomar as medidas cabíveis, né, na forma administrativa que a gente costuma chamar, aí sim o trabalhador indica-se pelo menos que o trabalhador busque um advogado para lhe orientar como proceder com a situação. Você tem algum caso que te surpreendeu, doutora Bruna, que realmente foi difícil, mas solucionou o problema? Então, quando se trata de doença ocupacional ou ainda acidente de trabalho, todos os casos acabam chamando atenção. Alguns a gente leva mais para o coração, enfim. Mas nós tivemos sim um caso, inclusive no ano passado, o processo ainda está em andamento, no qual o que nos surpreendeu foi em razão de que o nosso cliente trabalhava numa empresa grande, né? Geralmente, quando isso ocorre, nós entendemos pelo menos que há aí um suporte maior, ou assim deveria ser, o que não aconteceu no caso. Em razão do acidente de trabalho ocorrido, ele ficou lesionado, né, de sua mão, do qual ele é destro, mão direita, e até hoje, aliás, até o final da sua vida, ele vai apresentar uma limitação em razão do acidente de trabalho, que é muito triste, porque vai impossibilitar ele de exercer algumas funções que antes desse acidente ele exercia de forma tranquila, sem nenhum problema. Se o dono da empresa mandar o trabalhador mudar de lugar de urgência, se o trabalhador estiver sentindo problema respiratório e aguentando naquele novo lugar, isso começa a afetar ele. O que ele deve fazer, doutora? Nesse caso, a primeira coisa que o trabalhador deve fazer é informar a empresa que continua, né, com essa dificuldade. Se acaso a empresa não tomar as medidas cabíveis, né, na forma administrativa que a gente costuma chamar, aí sim o trabalhador indica-se pelo menos que o trabalhador busque um advogado para lhe orientar como proceder com a situação. O que o seguro do acidente pode cobrir o trabalhador que solicitar essa empresa? O seguro acidente ele é um pouquinho diferente do auxílio recebido pelo INSS. Nem todas as empresas optam em ter esse seguro acidente. Contudo, em se havendo, ele vai cobrir aí, né, danos físicos e materiais ao trabalhador, em se havendo a cobertura para tal. Quando ocorre algum acidente que o incapacite de forma parcial ou ainda até mesmo de forma integral, ou até mesmo em caso de a vida, morte no ambiente laboral, seja por acidente de trabalho, enfim. Inclusive, antes de finalizarmos, eu gostaria aqui de agradecer ao Franklin, a toda a equipe e também a quem está nos assistindo. Para terminarmos essa entrevista, doutora, vamos com a última pergunta. O que podemos diferenciar e entender melhor o acidente de trabalho e a doença ocupacional? Bom, a principal diferença entre o acidente de trabalho e a doença ocupacional é que o acidente de trabalho é um evento súbito, pontual, inesperado, como por exemplo uma queda que venha a causar uma fratura. Além disso, o acidente de trabalho sempre vai ocorrer no ambiente laboral ou durante a prestação de serviço. Já a doença ocupacional,
ela se desenvolve de forma gradativa ao longo do tempo, devido à exposição contínua a algum risco que esse trabalhador venha a ter na empresa, como, por exemplo, venha a desenvolver problemas na audição em razão dos ruídos, ou ainda problemas nas juntas relacionados aí aos movimentos repetitivos. Então, seria essa a principal diferença entre um e outro. Muito obrigado, doutora Zupo, e agradecendo você. Espero que você sempre esteja aqui no Espaço Jurídico com os novos temas. Lembrando que você pode mandar mais áudios sobre esse tema aqui no Bate-Papo Legal TPFest através dos nossos espaços jurídicos. Espero você até o próximo programa Entrevista do Espaço Jurídico aqui no canal TPFest. Uma boa noite.